Oi, gente, vamos falar sobre receptores e moléculas agonistas e antagonistas que interagem com os fármacos. Os tópicos da aula de hoje são receptores, receptores dos fármacos, agonistas e antagonistas, moléculas. Receptor é qualquer molécula biológica a qual um fármaco se fixa e produz uma resposta mensurável, tá? Pode ser enzima, ácido nucleico, proteínas estruturais, podem atuar como receptores de fármacos ou de agonistas endógenos, por exemplo, a endorfina, ela atua em receptores opioides. Proteínas podem fazer a transdução de sinal extracelular para sinais respostas intracelulares, tá? São 4 as famílias de receptores: canais iônicos diparados por ligantes, receptores acoplados à proteína G, receptores ligados à enzima e receptores intracelulares. Aqui a gente vai ter os 4 principais receptores, tipos de receptores, né? Temos ali os canais iônicos disparados por ligante. Vamos lembrar do canal de GABA-A e GABA-C, no qual o benzodiazepínico se liga entre 2 subunidades e esse canal se abre para a entrada de cloro. Esse canal, ele é o receptor que liga a molécula e também o canal que se abre. Então, ele é chamado de receptor ionotrópico, tá? Aqui é receptores acoplados à proteína G. Então, tem receptores que têm segundo mensageiro. O GABA-B, ele é acoplado à proteína G. Tem receptores ligados à enzima, receptores de insulina, e receptores intracelulares, receptores de hormônios, que são moléculas lipídicas. Canais iônicos transmembrana disparados por ligante. Em geral, o canal está fechado até que o receptor seja ativado por um agonista que abre o canal brevemente, tá? Por poucos milissegundos. Dependendo do íon conduzido através desses canais, os receptores mediam diversas funções, incluindo neurotransmissão e contração cardíaca ou muscular. Mas eles tanto podem ser excitatórios quanto inibitórios, tá? Esses canais iônicos, o GABA, ele é um canal inibitório, né? Porque entra cloreto dentro pelo canal dentro da célula e a célula fica hiperpolarizada, sem passar informação, né? Tem que lembrar sempre disso, né? Aqui a gente tem, eu coloquei aqui o canal que pode ser o GABA-A e C, esse tipo de canal também é igual a um canal de sódio, canal de potássio, canal de cálcio. Esses são canais ionotrópicos, tá bom? Eles podem ser dependentes de voltagem ou podem ser dependentes de ligante. Dependente de voltagem, a gente tem canal de sódio, canal de potássio, cálcio, e a gente tem também canais feito GABA-A e C, que é um canal também iônico. Aqui eu não fiz a distinção entre que são dependentes de voltagem ou que são dependentes de ligante. Eu coloquei apenas como um canal iônico, que pode ser das duas formas. E tem canais na célula que são canais de passagem, que eles estão sempre abertos. Por exemplo, a gente tem canais sempre abertos de potássio. A gente tem canais abertos que ficam com a molécula passando sempre, o íon passando sempre, então que são diferentes do canal de GABA. O importante é que ele é um canal iônico, e como exemplo de um canal iônico dependente de ligante, o GABA-A e C. O GABA-A e C é um canal ionotrópico, tá? Porque ele é um canal iônico dependente de ligante. Ele é ionotrópico porque o receptor é o mesmo que o canal que se abre. E essa aqui é a definição do ionotrópico. Ele é um canal mais rápido que o metabotrópico. O metabotrópico, por exemplo, o GABA-B, que é esse aqui, ele vai ainda fazer uma ação, a molécula vai se ligar nele, o GTP vai se transformar depois em GDP, né, quando a unidade alfa se move, e aí vai ter um segundo mensageiro, que provavelmente vai fazer diversas fosforilações, diversas ações, então ele é um canal mais lento, né? A gente tem
Vamos falar dele, receptores transmembrana acoplado à proteína G. O domínio extracelular desse receptor contém a área de fixação do ligante e o domínio intracelular interage quando ativado com a proteína G ou com a molécula efetora. Há vários tipos de proteína G, tá bom? Tem proteína GS, GI, GQ, é bom sempre dar uma olhada. A ligação de um agonista ao receptor aumenta a ligação de GTP à subunidade alfa, causando a dissociação do complexo alfa, GTP, do complexo beta e gama. E aí vai ter o segundo mensageiro, etc, né? A gente tem aqui, ali, ó, um ligante do lado de fora, se ligou ao receptor, que é acoplado à proteína G, e vai haver uma resposta intracelular de um ligante extracelular para uma resposta intracelular. Aqui a gente tem vários tipos de proteína G. Você vê que em alguns momentos, ó, ela inibe canais de cálcio, em outros ela ativa canais de potássio, ativa canais de cálcio. Então depende da proteína G. Eu já vi uma questão em prova que perguntava, e isso é bom salientar bem, que perguntava do que dependia a resposta, se dependia do neurotransmissor ou do receptor. Gente, é do receptor. Tem neurotransmissor que causa uma resposta em um receptor e o mesmo neurotransmissor vai causar outra resposta em outro receptor. O mesmo neurotransmissor não muda, mas ele causa diferentes respostas em receptores diferentes, entendeu? Sempre vai depender do receptor, ok? Aqui a gente tem os tipos de receptores, ó, D1, D2, D3, D4. O tipo de receptor que ele é, por exemplo, de dopamina, metabotrópico, norepinefrina, metabotrópico, receptor de norepinefrina, que é o alfa e beta-adrenérgico. Aí a gente tem de serotonina, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3. Aqui o único que é ionotrópico é o 5-HT3. Os outros são metabotrópicos. Então, assim, o mesmo receptor, o mesmo neurotransmissor, ele pode se ligar a metabotrópico, a ionotrópico, e você vê que ali é a serotonina atuando provavelmente de maneiras diferentes. Olha aqui, como depende do receptor. A resposta que vai ter, ó, é a mesma substância se ligando a receptores diferentes e causando respostas diferentes, tá vendo? Por isso que muitos fármacos, eles promovem efeitos adversos, que você vai tomar ele vai interagir com o receptor de um modo e vai interagir com outros de outro modo, aí dá aqueles efeitos adversos, entendeu? Então, o caminho da indústria farmacêutica é fazer fármacos que tenham atração, por exemplo, vamos pegar por só um receptor, esse aqui, que constitua ligação somente com ele. Porque se você tem um fármaco que ele vai se ligar a vários tipos de receptores, ele vai causar diversos efeitos adversos e não com um receptor de interesse, tá bom? Aqui, receptores ligados à enzima, por exemplo, é o receptor de insulina. O receptor de insulina, a insulina se liga ao receptor dela, vai causar um efeito enzimático que vai terminar com a expressão do GLUT4 nas células adiposas e no músculo. Os outros tecidos, a gente tem GLUT que independem de insulina, né? Principalmente no cérebro. Aqui a gente vai ter receptores acoplados a enzimas, que, por exemplo, da insulina, ó, ele se liga, ele vai causar uma ação intracelular enzimática, ó, enzima associada ativada, ele ativa uma enzima. Receptores intracelulares. A quarta família de receptores difere consideravelmente das outras três, tá? Pois o receptor é inteiramente intracelular e, portanto, o ligante precisa difundir-se para dentro da célula para interagir com ele. Ele pode interagir com o receptor que está no citosol ou um receptor que está dentro do núcleo, tá bom? Para mover-se através da membrana celular-alvo, o ligante deve ser suficientemente lipossolúvel. O alvo primário desse complexo ligante e receptor são fatores de transcrição no núcleo da célula, hormônio, por exemplo, tá?
A ativação e inativação desses fatores causam transcrição de DNA em RNA e a translação do RNA em uma série de proteínas. Então, por exemplo, o GH é um deles, todo esse tipo de molécula. Aqui, ó, a gente tem uma imagem do hormônio, ele ultrapassa a membrana, lembra que a nossa membrana é lipoproteica, ele consegue ultrapassar porque ele é lipídico, aí ele também ultrapassa a membrana do núcleo e ele vai promover a ação dele dentro desse núcleo aqui. Agora a gente vai falar de um assunto que causa muita dúvida. A diferença entre agonistas, antagonistas, os tipos de agonistas, os tipos de antagonistas, vamos lá. O nome disso seria atividade intrínseca, tá? Agora a gente tem os agonistas totais, os agonistas parciais, os agonistas inversos, modulador agonista alostérico, o antagonista competitivo, o antagonista irreversível, antagonistas alostéricos e antagonismo funcional. Vamos lá. Agonista total é um fármaco que se liga a um receptor e produz uma resposta biológica máxima que mimetiza a resposta do ligante endógeno. Então tá, vamos traduzir isso. Agonista total, ele se liga a um receptor no qual uma molécula da gente, endógena, se ligaria e vai produzir, mimetizar a ação daquela molécula. Legal? É um agonista total. Ele vai se ligar ao receptor de uma molécula que existe, que é endógena, e vai produzir a resposta dela. Ele vai mimetizar, tá? Por exemplo, a fenilefrina é um agonista total dos adrenoreceptores alfa-adrenérgicos 1, porque ela produz a mesma resposta máxima produzida pelo ligante endógeno, que seria a norepinefrina. Após ligar-se ao adrenoreceptor alfa-1 no músculo liso vascular, a fenilefrina estabiliza o receptor em seu estado ativo. Isso mobiliza o cálcio para dentro da célula, causando uma interação dos filamentos de miosina e actina. Ou seja, ela vai contrair a musculatura, encurtando as células musculares. O diâmetro das arteríolas diminui, causando aumento da resistência do fluxo sanguíneo e aumento também da pressão arterial. Ela faz vasoconstrição, como a norepinefrina poderia fazer também. Então, ela mimetiza a resposta. Vamos lembrar de um caso em que ele pode ser dúbio. Por exemplo, a gente tem os barbitúricos. O barbitúrico em baixa dose, ele se liga, ele é alostérico, ele não se liga no mesmo local do GABA, tá? Ele se liga entre outras subunidades, que não as subunidades que o GABA ligaria num receptor de GABA. Então, ele seria alostérico, ele seria um modulador do canal de GABA. Se você aumenta muito a dose do barbitúrico, ele passa de modulador do canal de GABA a agonista total. E pode causar o quê? Depressão respiratória e morte. Então, ele vai se ligar entre as mesmas subunidades, alfa e beta, do canal de GABA, ele vai fazer um fluxo, ele vai fazer a mesma, ele vai ser independente do GABA para funcionar. Ele vai fazer a mesma resposta que o GABA quando se liga ao receptor de GABA e vai fazer com que a célula se hiperpolarize ilimitadamente. Por isso é que ele mata. Então, em baixas doses, ele não é o agonista total, em altas doses ele é. Agonista parcial. Os agonistas parciais têm atividade intrínseca maior do que 0, mas menor do que 1. Tá? Ele não causa a resposta total que um agonista total causaria. Ele causa uma resposta menor. Agora, é muito importante entender um ponto. Isso é a resposta dele é parcial. Mas a afinidade do agonista parcial pode ser maior que a do agonista total. A ligação entre ele e o receptor pode ser maior, o que não tem nada a ver com o efeito que ele vai causar. O efeito é menor, a afinidade pode ser igual, menor ou maior, tá? E isso vai ser importante porque vem agora uma definição que depende disso, tá bom? Ó,
Então, os agonistas parciais não conseguem produzir o mesmo efeito máximo que o agonista total, ele vai produzir um efeito maior, mesmo ocupando todos os receptores. Entretanto, o agonista parcial pode ter uma afinidade que é maior ou menor do que o agonista total, tá? Ou equivalente a ela. Quando o receptor é exposto ao agonista parcial e ao total simultaneamente, o agonista parcial pode atuar como antagonista do agonista total. Por que ele pode, quando está ali o receptor, você dá o agonista total daquele canal e você dá o agonista parcial. Vamos supor que ele tenha uma afinidade, o parcial tem uma afinidade maior pelo receptor. Se você dá os dois e ele tem uma afinidade maior, concorda comigo que ele vai diminuir a resposta que o agonista total causaria? Então ele está sendo o quê? Um antagonista. Entendeu? É esse o princípio da coisa. Por exemplo, o aripiprazol, um antipsicótico atípico, é um antipsicótico mais novo, tá? É um agonista parcial em seletos receptores de dopamina. As vias dopaminérgicas que estiverem superativas tendem a ser inibidas pelo aripiprazol, enquanto as vias que estiverem subativadas são estimuladas. Então, ele não é nem 8 nem 80, ele é no meio do caminho. Ele inibe algumas e ativa outras, mas ele faz um efeito menor no final das contas, tá? Isso explica a habilidade do aripiprazol de reduzir os sintomas da esquizofrenia com riscos mínimos de causar efeitos adversos extrapiramidais. Então, por exemplo, ele não chega a desativar a secreção de dopamina, mas ele diminui. Então, ele é um antipsicótico, mas ele não causa o bloqueio total, como os antipsicóticos antigos, né, jurássicos, causavam, inclusive efeitos colinérgicos, né, efeitos extrapiramidais, né, acatesia, distonia aguda. Então, ele ainda deixa um pouco de dopamina agindo, mas ele diminui o efeito, a secreção de dopamina, sem com isso diminuir totalmente. Então, esse é o princípio, né? Nem 8 nem 80, nem ali nem cá, no meio, tá bom? Agonista inverso. Então, é um princípio interessante. Esses fármacos atuam nos receptores dos agonistas, mas provocam o efeito inverso. Eles atuam no receptor do agonista, que ali atuaria uma molécula biológica. Ele atua, mas ele causa o efeito contrário. Antagonistas. Mas você me pergunta, mas qual é a diferença do agonista inverso para o antagonista? Então, o antagonista tem atividade intrínseca nula. Ele não causa nenhuma atividade. Então, os antagonistas ligam o seu receptor com alta afinidade, mas ele não causa nenhuma atividade. O outro já causa uma atividade contrária, tá? Antagonistas competitivos. Se ambos, antagonistas e agonistas, se ligam ao mesmo local, receptor de modo reversivo, eles são denominados competitivos. Esse antagonista ele é competitivo porque ele se liga de modo reversível. Tem antagonista que se liga de modo irreversível. E é por isso que às vezes causa morte, em muitos casos. Que ele jamais vai desgrudar ali do receptor, vai ser para sempre, tá? O antagonista competitivo impede que o agonista se ligue ao seu receptor e mantenha esse receptor no estado inativo. Mas se a gente aumenta o nível do agonista, é bem capaz de você conseguir tirar o antagonista do receptor, dependendo da afinidade. Então ele é reversível, tá bom? Antagonistas irreversíveis. Antagonistas irreversíveis se fixam de modo covalente. Lembra da ligação covalente do ensino médio, que era uma ligação forte? Então, a ligação de hidrogênio é um tipo de ligação covalente, né? Ao local ativo do receptor, reduzindo assim o número de receptores disponíveis para o agonista. Não interessa se você vai aumentar um número de agonista, ele é irreversível,
tá bom? Em contraste com antagonistas competitivos, o efeito dos agonistas irreversíveis não consegue ser superado pela adição de mais agonista. Entende? Não tem antídoto para isso, né? Não tem solução para isso, tá? Assim, antagonistas irreversíveis e antagonistas alostéricos mediante são considerados antagonistas não competitivos. Uma diferença fundamental entre o antagonista competitivo e não competitivo é que os competitivos diminuem a potência do agonista, mas sem com isso ser irreversível. Ele justamente é irreversível. Antagonista, ele impede a ação do agonista. Então, antagonista de dopamina, ele impede que a dopamina se ligue ao receptor de dopamina. Antagonista do receptor de dopamina. A dopamina não se liga ao receptor de dopamina. O irreversível, para sempre. O competitivo, até o número de dopamina disponível aumentar. Entendeu? Então, antagonista é só a gente pensar em novela. Tem o protagonista, não tem? Tem o antagonista, que é sempre o vilão da história. Gente, eu faço de tudo para gravar essas coisas. Então, assim, é o que tem para hoje, tá? Antagonista alostérico. Esse tipo de antagonista se fixa em um local, que é um local diferente do agonista, que o agonista agiria. O antagonista competitivo ou irreversível, ele se liga ali, no local que o agonista se ligaria. O antagonista alostérico, ele vai se ligar num local diferente do agonista e evita que o receptor seja ativado pelo agonista. O agonista pode até se ligar ao receptor, mas ele não vai ser ativado, entendeu? A picrotoxina, gente, esses nomes de uma criatividade. Picrotoxina é um exemplo de agonista alostérico. Antagonista alostérico, não, agonista alostérico, depois se fixa no interior do canal de cloreto controlado pelo GABA. Quando a picrotoxina está fixada dentro do canal, o cloreto não pode passar. Ali é antagonista alostérico, tá? Picrotoxina está fixada dentro do canal, o cloreto não pode passar pelo canal, mesmo quando o receptor está totalmente ativado pelo GABA. Ela é um antagonista alostérico. O GABA pode se ligar ao receptor, mas o canal não vai abrir. Ele não está ligado ao receptor que o GABA se ligaria, tá? Ele não é um antagonista competitivo, um antagonista irreversível. Ele não está ali no mesmo receptor do que o agonista se ligaria. Ele está em outra subunidade daquele receptor. Mas o GABA pode até se ligar ao receptor de GABA, mas o cloreto não vai entrar para dentro da célula, tá bom? Antagonismo funcional. Um antagonista pode atuar em um receptor completamente separado, iniciando eventos que são funcionalmente opostos aos do agonista. Por exemplo, são funcionais, né? Funcionalmente ou fisiologicamente oposto. Um agonista se liga em um receptor, aí ele causa, por exemplo, vasodilatação. O antagonista se liga ao outro receptor que vai atuar naquele mesmo vaso, fazendo vasoconstrição. Ele é o que se ligou fazendo vasoconstrição, evitando a vasodilatação, ele é um antagonista funcional ou fisiológico. E olha, ele dá um exemplo. O exemplo clássico é o antagonismo funcional pela epinefrina. O que a epinefrina faz? A epinefrina dá broncoconstrição induzida por histamina, tá? O exemplo clássico é o antagonismo funcional pela epinefrina, da broncoconstrição induzida por histamina. A histamina se liga aos receptores H1 histamínicos na musculatura lisa bronquial, causando a broncoconstrição. A gente sabe que a epinefrina, ela vai atuar no beta-2, né? Fazendo o contrário da histamina, que vai fazer vasoconstrição da árvore brônquica. A epinefrina é um agonista nos adrenoreceptores beta-2, como eu disse, na musculatura lisa branquial, que causa um relaxamento do músculo. E a histamina causa justamente o contrário. O antagonismo funcional também é conhecido como antagonismo fisiológico. Gente, eu espero ter ajudado vocês
Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Eu acho que essa parte é uma parte importante, porque para você entender como um fármaco age, você tem que entender esses conceitos. Você tem que saber, até para no futuro você receitar. Você tem que saber que, por exemplo, se você passar um medicamento, se ele não é um medicamento muito focal, ele vai atuar em vários receptores e, dependendo dos receptores, ele vai fazer respostas diferentes. Entendeu? E como é o caso, vamos relembrar aqui rapidamente, dos fármacos mais antigos para os fármacos mais novos, para os antidepressivos tricíclicos e para os antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Um vai atuar em vários tipos de receptores e outros, por exemplo, a duloxetina, que tem até 2 substâncias, né? Ela é inibidora seletiva da recaptação de norepinefrina e também de serotonina, e você pega um tricíclico, que normalmente ele teria a mesma ação, impedindo a recaptação, mas só que o bicho, ele se liga em vários outros locais, ele engorda, ele causa isso, ele causa aquilo, enquanto a duloxetina, que é o Velija, ele quase não causa efeitos colaterais. Ele tem os efeitos adversos, mas são infinitamente menores do que os tricíclicos, por exemplo. Então, por exemplo, o imal, os inibidores da monoamino-oxidase, meu Deus, quanto efeito ele causava. Ele não era específico. Então, é muito importante entender aonde essas substâncias se ligam, em que receptores, se esses receptores são metabotrópicos, ionotrópicos, né? E o que esses receptores vão causar, as diferenças. Se você está tomando um fármaco com o outro, vai interagir, um é antagonista funcional do outro. Então, tudo isso é muito importante. Espero ter ajudado. Beijos, boa noite.